Olá, pessoal. Eu me chamo Roberta Ferrari, sou enfermeira especialista em atendimento domiciliar. E hoje a aula será sobre admissão de pacientes. Geralmente é considerado internação do paciente quando ele ocupa um leito tipo hospitalar no hospital. Só que aqui eu vou falar muito sobre atendimento em home care. Então, o atendimento domiciliar também é considerado internação 24 horas. Na verdade, depende da complexidade deste paciente. Então, para a gente falar sobre admissão de paciente, eu preciso, antes de tudo, ter uma avaliação domiciliar. Então, um enfermeiro vai até o hospital, faz uma avaliação deste paciente e verifica quais são os atendimentos, né, que esse paciente precisa. Então, um exemplo, o paciente ele precisa de visita médica, mensal ou quinzenal, ou o paciente precisa de atendimento de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, de enfermeiros. Então, toda essa avaliação, quando a gente fala sobre internação domiciliar, é realizada no âmbito hospitalar. Então, o médico, né, que está acompanhando esse paciente no hospital, ele precisa solicitar a assistência domiciliar. Às vezes, o médico mesmo, um exemplo, um paciente tem um determinado plano de saúde e precisa de assistência domiciliar, porque é um paciente idoso com Alzheimer que avançou para um quadro de alta complexidade. E aí, vamos dizer que ele tem sonda de gastrostomia. Ou um paciente jovem que sofreu uma parada cardiorrespiratória. Então, ele muitas das vezes vai necessitar de um atendimento 24 horas de uma equipe técnica de enfermagem, que precisa ficar totalmente aos cuidados do paciente especializado, que no caso precisa saber aspirar o paciente, porque o paciente ele perdeu, né, essa questão da deglutição, então ele precisa aspirar a traqueostomia. Então o técnico de enfermagem ele está preparado para isso. Tem que fazer a dieta, que muitas das vezes é por sonda de gastrostomia. Então, o técnico, ele prepara a dieta, né, no frasco, coloca o equipo macrogotas, conecta na sonda de gastrostomia. Então, tem toda essa questão, que a gente chama de plano de assistência domiciliar. Então, tudo isso é discutido junto ao plano de saúde, né? A gente vai lá, faz a avaliação. Eu, como enfermeira, eu vou até o hospital porque o médico fez a solicitação dessa assistência domiciliar ao paciente. E aí eu falo, olha, o paciente está em condição de alta para a residência, né? Vai sair do hospital para a residência, só que ele precisa de técnico 24 horas, ele precisa de assistência médica uma vez por mês ou de 15 dias, ele precisa de fisioterapia, ele precisa de fono. Então, toda uma equipe multidisciplinar precisa estar adequada para essa assistência ao paciente de internação domiciliar, tá bom? Então, antes dele chegar propriamente dito na residência,
a gente precisa de todas as documentações, né, pessoais do paciente, porque a gente precisa montar um prontuário, que lá vai ter o resumo de alta, vai ter todo o histórico, né, por que esse paciente foi internado, né, hospitalizado, e aí juntando todas essas documentações que a equipe da empresa domiciliar, no caso, ele vai ser assistido, faz um prontuário, né, contendo todas essas informações importantes para dar início ao atendimento domiciliar. E aí, antes do paciente chegar, nós, enfermeiros e técnicos, a gente vai para casa do paciente para esperar ele chegar. Por quê? Se ele chegar e não tiver ninguém lá especializado, o paciente não pode ficar sozinho, né? Um paciente de alta complexidade. Então, o enfermeiro e o técnico geralmente chega antes do paciente em casa, para justamente que na hora que o pessoal do hospital estiver levando ele para a residência, quando chegar lá na residência, a equipe já está preparada para dar aquela toda, né, assistência ao paciente. E aí, chegando na residência, vamos dizer que a Roberta é a técnica que vai ficar com o paciente. Recebi o paciente, né, na residência, mas antes disso, vamos dizer que o paciente não tenha chegado. Eu vou testar todos os equipamentos necessários para assistência. Então, precisa de um aspirador. Eu vou testar o aspirador, eu vou testar o nebulizador, eu vou verificar o cilindro de oxigênio, eu vou verificar se na residência do paciente ele tem uma maleta de emergência, tem sondas, né, para eu aspirar esse paciente, tem gaze, tem tudo que eu preciso para ele, na hora que chegar, ele tá tudo pronto, tá tudo arrumado. Então, antes dele chegar, a gente chega antes e confere todos esses detalhes, para que não dê nada errado, tá? Então, a gente faz uma previsão de materiais também, antes dele ter a alta propriamente dito. Então, o enfermeiro visitador, ele também tem essa função de falar, olha, esse paciente tem condição de alta, só que ele tem traqueostomia. Então, ele precisa de um aparelho que se chama aspirador e precisa de gaze, precisa de luva, né? O técnico que vai ficar lá que vai precisar utilizar. Então, precisa de sonda, de gaze, de luvas. Então, todos os equipamentos precisam já ter enviado para casa do paciente, tá? E aí, o técnico que chegar na residência antes do paciente, ele precisa justamente testar todos os equipamentos e verificar se tá tudo ok. Então, olha, e aí se comunicar, claro, tá? Eu sempre bato nessa tecla, só para situar vocês, eu sou CEO da Kaizen Treinamentos. Então, lá nos meus cursos, né, presenciais, eu cito muito sobre essa questão de saber se comunicar bem. Muitas das vezes eu gosto muito de ligar, mas é importante também registrar por mensagens. Eu escrevo, né, eu mando mensagem, mas também eu ligo. Olha, você viu aí a mensagem que eu te enviei? Falando sobre isso e isso, a quantidade de material tá suficiente, ou não precisa mais porque não utilizou, ou porque eu faço visitas, né, domiciliar, e aí às vezes acaba
sobrando algum tipo de material. Um exemplo, sonda de aspiração, que é muita questão assim, de paciente, dependendo do tempo, ele muda, né? Fica muito mais secretivo ou não. E aí acaba às vezes sobrando de um mês para o outro, tendo essa diferença. Então, um exemplo, pode acumular. E aí eu sempre passo a visita e falo, olha, não precisa enviar tal sonda ou a quantidade de gás para o paciente tal, porque já tem demais. Então, pode esperar um mês, e aí pula um mês. Então, assim, todas essas questões é importante a gente frisar muito, a comunicação é extremamente importante. Até mesmo porque, um exemplo, se você é empresário, dono de um home care, dono de um hospital, dono de uma clínica, você gostaria que as pessoas também tivessem cuidado, sabe? Como eu sempre falo, um consumo consciente dos materiais. Então, eu falo também para os meus alunos, gente, tenham um consumo consciente dos materiais, porque se coloque no lugar, né, do empresário que está ali se dedicando, cuidando de todos os materiais. Então, isso é muito importante, tá? Voltando lá na questão de testar os equipamentos, verificar todos os materiais. É extremamente importante na admissão desse paciente no domicílio, tá bom? Então, convido você para dar uma olhada no nosso Instagram, Kaizen Hospitalar. Se você estiver por aqui, por Vitória, Espírito Santo, nós estamos de braços abertos, portas abertas para os nossos treinamentos, que acontecem no Medical Care em Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo. Mas, caso você seja de fora, entre em contato, mande uma mensagem, de repente a gente pode te ajudar também, mesmo que seja, né, de forma virtual, ou você vir aqui conhecer a nossa capital, nosso estado, que é extremamente gostoso e muito importante. Então, se inscreva no nosso Instagram. O meu Instagram pessoal é robertaferrari027, mas o da empresa é Kaizen Hospitalar. Deixo aqui as minhas dicas sobre a admissão do paciente no domicílio. Então, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem outros assuntos e queira que eu aborde aqui, podem mandar mensagens, tá bom? Grande beijos, até outro vídeo. Tchau, tchau.